Eu e o professor Dr. Mário Fundaró, nós desenvolvemos essa pesquisa, né, com esse tema de debater para proteger o caso do edifício São Pedro na cidade de Fortaleza, que é onde nós atuamos. Pode passar. Pode passar. Bom, para desenvolver a nossa pesquisa, o nosso objetivo é mostrar como a importância do patrimônio, como a importância da discussão do patrimônio pode mantê-lo vivo ainda, né, na nossa sociedade contemporânea. E para isso, a nossa metodologia se baseou nessas três etapas, né? Começando fazendo uma pequena introdução sobre como as teorias acerca do restauro evoluíram e repercutiram na sociedade ao longo do tempo. Depois, no desenvolvimento, nós trazemos o estudo de caso, que é sobre o edifício São Pedro, que é um testemunho de que essa difusão do conhecimento precisa ser feita para que a existência do patrimônio seja perpetuada. E, por último, na conclusão, a gente traz o valor da memória do edifício para a sociedade como algo que mantém o debate e a existência dele. Pode passar. Bom, como eu falei na introdução, a gente fala um pouco acerca das teorias do patrimônio e a sua influência na atualidade. Pode passar. Bom, não é novidade, né, essas informações, por isso eu vou fazer um resumo geral de que os estudos do patrimônio começaram a partir do século XVIII, né, no contexto da Revolução Francesa, pela valorização dos monumentos da antiguidade, e com o passar do tempo, as teorias foram evoluindo a fim de conceituar, debater e salvaguardar os monumentos históricos. Uma dessas teorias muito importante é a teoria do Cesare Brandi, em Teoria da Restauração, que ele traz a questão do valor histórico e o valor de arte, que foram base para fundamentos como a Carta de Veneza, que é uma das principais cartas patrimoniais. No entanto, esses valores eles não são suficientes, né? Não se mostraram suficientes para salvaguardar o patrimônio ao longo do tempo, porque nós vivemos num sistema capitalista onde o mercado imobiliário condiciona a morte, a destruição, a descaracterização de muitos edifícios, porque esse processo de demolir, construir, gentrificar, ele é muito rentável. Gera um montante de dinheiro que vai, enfim, que vai tornando esse processo algo comum. E com base nisso, vão surgindo novas teorias, né, atuais assim, nas últimas décadas, de que o valor da memória e da cultura ele é imprescindível para a manutenção do patrimônio. E essas questões, elas são dinâmicas, então, são conceitos que não podem ficar engessados, porque o valor do monumento, ele é atribuído por nós. Então, essa dialética entre o sujeito e o objeto patrimônio, entre o sujeito e o monumento, eles são indissociáveis. Logo, a existência do patrimônio irá depender da leitura de um determinado grupo da sociedade frente a ele. Pode passar, por favor. Bom, essa frase, né, do Flávio Carsalade, ela traduz isso muito bem, mas ela fala sobre como essa leitura coletiva ela é condicionada hoje pela força do Estado, o gosto das elites e a imposição da mídia. E através da difusão desse conhecimento é que a sociedade pode se aproveitar dos seus símbolos materiais e imateriais como memória e da sua cultura. Pode passar. Aí nós trazemos um estudo de caso do edifício São Pedro e como esse processo acontece com esse monumento na cidade de Fortaleza. Pode passar. Essa é uma foto do edifício São Pedro, que foi construído nos anos 50, e a seguir temos uma foto de como ele se encontra hoje, o estado atual. Para vocês verem como ele, né, ficou bastante degradado, descaracterizado, assim, está na iminência do colapso. Pode passar. Aqui eu trouxe algumas características gerais, né? O nome dele é Edifício São Pedro, mas ele foi concebido, apesar de residencial, ele atendeu durante muitos anos a rede hoteleira, sendo chamado de Hotel Iracema Plaza. Esse edifício ele é icônico porque ele é o primeiro edifício com mais de 3 pavimentos a ser construído na orla da praia.
na Praia de Iracema. Então, o edifício São Pedro ele surgiu num contexto de gentrificação. Ele foi responsável pela mudança das pessoas daquela região, porque antes conhecida como Praia do Peixe, a Praia de Iracema atual, ela abrigava famílias mais modestas, de pescadores e tudo. Mas com a evolução da sociedade, esse desejo de modernizar e urbanizar, o edifício foi construído. E essa região passou a ser de encontro das elites. Então, o edifício São Pedro ele surgiu nesse contexto de gentrificação, e hoje o mesmo é que pode condená-lo. Com relação ao estilo dele, não existe um estilo preciso, porque ele surgiu nessa época entre o fim do Art Deco e do moderno. Nessa época, a Escola de Arquitetura de Fortaleza, da Universidade Federal, ainda não tinha surgido, ele foi construído por engenheiros. Apresenta materialidade de concreto armado, que é uma inovação para a época, possui 200 apartamentos, 2.000 metros quadrados e 7 pavimentos. E essa formalidade dele que tem intenção de representar um navio. Pode passar. Aqui fica claro a implantação dele, né, na última década. Até hoje ele tem esse caráter de imponência, porque como vocês podem ver no mapa, ele ocupa 100% do lote, que reflete inclusive o modo de morar daquela época, onde as edificações ocupavam o lote sem a existência de recursos. Pode passar. E aqui nós temos a vista dele em escala na orla da praia, para vocês perceberem, né, como um edifício que há muitos anos atrás ele era uma estrutura muito robusta e muito grande à vista das pessoas, se tornou algo pequeno por conta desse processo de verticalização que a orla da praia vai evoluindo aí ao longo das décadas. E como vocês podem ver, né, nas imagens, o estado atual do edifício é de bastante degradação, e essas patologias elas são retratadas, inclusive, no documento que foi realizado pela Secretaria de Cultura de Fortaleza com o intuito de tombá-lo. Né? Hoje ele possui umidades, infiltrações, fissuras, desagregação do revestimento, perda de suporte, anomalia de esquadrias e vegetação parasita. Pode passar. Aqui mais algumas imagens, né? Aqui a mesma vista, né, que vocês viram na primeira imagem de como o edifício era e como ele se encontra hoje, totalmente degradado. Aqui algumas fotos internas que estão presentes na instrução de tombamento. A gente vê exemplos de infiltração, de fissuras. Pode passar. A desagregação do reboco nessa parede lateral da escada, as esquadrias, né, danificadas, muitos estão faltando vidro e tudo. Pode passar. O pedido de tombamento do prédio, ele aconteceu por conta desses valores, né, que nós podemos atribuir, além do valor histórico, por ter sido o primeiro edifício, com mais de 3 pavimentos, ter sido Iracema Plaza, o modo de morar dos anos 50, e o seu valor artístico por conta da materialidade e do estilo dele. O valor cultural que ele tem para a sociedade é muito importante, porque ele inaugurou essa ideia de morar em frente ao mar, que até então a orla da praia era vista como um local de passeio, onde tinham casas de veraneio, era uma coisa mais esporádica. E hoje, na cidade de Fortaleza, morar em frente ao mar é uma coisa que se tornou um hábito, assim, o sonho de todos é ter um apartamento em frente à orla da praia. E ele é um marco na imagem da praia de Iracema, inegavelmente. Pode passar. Inclusive, essa citação, né, que é retirada da própria instrução de tombamento, ela fala como esse edifício ele é marcado e chama a atenção não só dos arquitetos e conhecedores, mas principalmente dos leigos, das crianças, adultos, turistas ou não. Pode passar. Aqui é uma linha do tempo geral, né, sobre o edifício, que eu não vou me delongar por conta do nosso tempo, mas, basicamente, esse edifício, ele não morreu porque durante o tempo ainda a mídia continuou falando dele e ele entrou em sucessivos processos entre o município, entre o estado, pedido de tombamento federal, apesar de ter conseguido um tombamento federal em 2016, em 2021 esse tombamento ele foi negado, então o tombamento provisório acabou e o tombamento definitivo não veio.
E, a partir disso, surgiram várias intervenções artísticas, debates, que levaram o governo, em 2022, a esse ano, se pronunciar pedindo o tombamento definitivo e dizendo que vai ser reformado pelo governo do estado para abrigar um distrito criativo. Pode passar. E aqui as conclusões, só para finalizar, que são os efeitos dessa nossa discussão, né, desse ato de debater, que é o que nós estamos fazendo aqui. Pode passar. Aqui é uma foto retratada de um documentário, né, esse documentário da Rebeca Prado, que mostra como os debates sobre isso, esses documentários, as manchetes, as notícias fazem com que esse edifício permaneça existente ainda hoje, apesar de muito degradado. Ele ainda não foi submetido a um processo de descaracterização ou demolição por conta dessas discussões. Inclusive, em 2016, existia a proposta, né, de uma empresa privada de torná-lo vertical, eles queriam manter a estrutura externa do edifício e realizar a construção de uma torre vertical no miolo do edifício, que foi algo também que foi alvo de muitas críticas e que acabou por ser negado. Pode passar. Aqui eu trago só algumas manchetes, né, para mostrar para vocês como o trabalho, como eles ainda, o trabalho das pessoas em debater faz com que ele permaneça ainda na mídia, com matéria de 2021, do ano passado. Pode passar. E aqui o último pronunciamento, né, do governo do estado, falando que o edifício pode vir a abrigar um distrito criativo, né, com atividades de arte, artesanato, design, gastronomia, mas isso é uma promessa do governo que vem sendo feita, a gente não sabe qual é o futuro dessa edificação. Pode passar. E, por último, eu trouxe aqui o simbolismo do edifício São Pedro para a cidade de Fortaleza, né? Para os habitantes daqui. Eu trouxe essa foto, que é de uma arquiteta também, recém-formada, que o nome dela é Carla, e ela fez uma tatuagem na pele dela do edifício São Pedro. E ela fala como o edifício representa para ela o ciclo da vida urbana, uma janela para o passado que já fomos e um quadro do que nos tornamos. Então, a gente não sabe, né, como eu falei, qual é o fim que esse edifício vai levar, mas ele é um marco inegável na história da cidade de Fortaleza. Pode passar. E é isso, muito obrigada. Qualquer questão, se vocês quiserem mais informações, podem entrar em contato comigo via e-mail.